O meu plano hoje era ficar em casa, fazer tudo isso que eu falei pra vocês antes, passar a maior parte do tempo na Bahia. Essas são as coisas assim que eu mais gosto. Primeiro que eu já mostrei pra vocês. Provavelmente essa é uma das minhas páginas preferidas. Da maioria das intenções que eu escrevi, eu consegui realmente cumprir ou chegar bem próximo de cumprir. Oi, bem-vindos a mais um episódio da Minha Vida no Rio. Eu sou a Júlia e eu moro aqui no Rio de Janeiro. E nesse episódio eu vou passar um dia offline, na medida do possível. Se você viu, acho que o último vídeo, eu falei que eu tenho uma lista com 27 coisas que eu quero fazer com 27 anos, que é a minha idade. E uma dessas coisas é passar um dia offline e fazer algum hobby. E como hoje é sábado, eu achei que seria um dia perfeito para fazer isso. Só tem dois detalhes eu tenho duas coisas para fazer que necessariamente envolvem entrar no Instagram e no WhatsApp. Mas eu vou dar o meu melhor pra fazer essas coisas e ainda assim cumprir o desafio de ficar um dia offline. Com uma ressalva que à noite eu pretendo assistir 2 episódios de uma série que eu tô assistindo, que são os 2 últimos episódios. E eu gosto de assistir filme ou sexta-noite ou sábado-à-noite. Como eu não fiz isso ontem, eu vou fazer isso hoje. Série, filme, enfim, a série é tão longa que eu conto como se fosse um filme. Aí hoje eu vou pintar, eu quero tentar pintar Bobbie Goods e aquarela, não sei se vou conseguir fazer os dois. Quero terminar o meu journal, não sei se dá pra ver ali, eu tenho o meu journal, ele tá gigante. Só que eu tenho que anotar as minhas memórias de outubro e de novembro. A gente já tá em dezembro, mas eu não terminei ainda de outubro. Aí eu vou aproveitar pra fazer tudo isso hoje e assistir um filme e ficar um dia mais offline, na medida do possível. Então me acompanhe para as cenas dos próximos capítulos. Gente, eu tava organizando minhas coisas pra pintar, de fato, e aí eu resolvi mostrar um pouquinho do meu material pra vocês. Vocês definitivamente não precisam disso tudo pra começar, não precisa nem de uma dessas coisas, só precisa de força de vontade e alguma coisa. Mas essas são as coisas assim que eu mais gosto. Primeiro que eu já mostrei pra vocês no vídeo passado, são as canetinhas, esqueci o nome da Touch pra marcar, que a minha é dessa marca. Comprei no Mercado Livre, tem até um link aqui embaixo com os produtos. E aí, vou falar de Bobbie Goods, que é o que eu mais gosto, assim. Primeiro, eu comecei a pintar com esse livro aqui, que é da minha mãe. Sabe, que era muito moda uns 10 anos atrás. E aí eu pintava com lápis de cor mesmo, com lápis de cor da Faber-Castell, que tá até ali na minha gaveta. E aí, o meu primeiro Bobbie Goods foi esse aqui, que não é um Bobbie Goods original. Vou mostrar pra vocês a diferença. Esse é o Bobbie Goods original, que é da HarperCollins. E esse aqui é o Bobbie Goods que você encontra na internet, que é sem marca, genérico. Mas ele, assim, é muito bom. Aqui são os swatches. Aí eu achei ótimo que ele vem com essa folhinha de botar no meio, como eu já expliquei, pra não manchar. E aí ele tem, tipo, um compilado dos livros pequenos, dos livros grandes, na verdade. E aí você vai pintando. Aí eu comecei a pintar esse livro com lápis de cor mesmo, lápis de cor e canetinha. Vou procurar um aqui. Esse aqui é 100% lápis de cor. E esse aqui é canetinha. Esse aqui é canetinha. 100% canetinha. E eu não comecei a pintar com essa caneta Touch, não. Eu comecei a pintar com essas canetas da Compacto. Gente, tá uma bagunça aqui, mas tudo bem. São aquele kit de 24 canetas, 48 canetas da Compactor, tá aqui no link aqui embaixo também, com um kitzinho dessas canetas, que essas canetas eram tipo R$6, 12 canetas, só que eu não recomendo porque elas ficou muito molhado e tirou, enfim, manchou a página, não ficou muito legal não. E aí foi aqui que eu comecei, e aqui são os livros de Bobbie Goods. Um eu ganhei na promoção do BK, foi Dias Frios, e eu tô quase terminando ele, foi o que eu mostrei no vídeo passado. E aí tem esse aqui, o Dias Quentes, que eu abri, mas eu só pintei uma página, que foi de aniversário, e eu ainda não terminei, mas eu vou usar agora ele no verão. Eu tenho esses dois que eu não abri ainda, que eu comprei na promoção da Bienal. Esse também eu comprei na promoção da Bienal, e ele é bem diferente, os desenhos e as páginas, mas é bem legal. Ai, perdi a página que tava pintada, mas eu não usei muito ainda. Eu comprei porque ele foi R$10, acredita? Essa pintura não é minha, eu emprestei pra alguma amiga. Essa aqui é minha, mas eu não terminei. Normalmente eu termino as pinturas, gente. Aquela ali também não é minha. Aí tem uma coisa genial, que são esses cards para colorir. Que eles são bem, tipo, simples, sabe?
Só tem um negócio que a folha dele, ela não absorve muito bem a caneta, então fica diferente. Mas pra criança, pra dar de lembrança de uma festa, ou pra testar sem compromisso, porque eles são tipo R$ 4, eu achei uma ótima ideia. Aí aqui esses são lápis de cor, eles são de uma linha profissional, que eles são emprestados comigo, na verdade eles não são meus, mas eles são muito, muito bons. É dessa marca aqui, é perfeita, muito bom pra pintar. E eu também tenho essa aquarela aqui, que também não é minha, tá emprestada comigo, mas eu uso muito ela. Ela também é de uma marca muito boa. Isso aqui sai, fica aquelas... Eu não sei como é o nome disso, mas você mistura aqui as cores. E aí eu, quando eu vou pintar na rua, eu uso esse pote de requeijão. Porque aí eu consigo botar a aguinha aqui, misturar a aquarela, e quando eu termino eu jogo fora a água e tampo, e não tem preocupação de ficar com algo molhado na bolsa. Eu tenho esse meu caderno que eu comprei em São Paulo. Ele tem as folhas um pouquinho mais grossinhas e eu decidi que ele vai ser o meu caderno de pintura. Aí eu estou muito feliz que eu tenho um caderno de pintura, é um meu sonho. Ele é um caderno simples, mas, enfim, só de ter um caderno próprio pra pintar, eu amo. Vou pintar nele hoje. Aí esse aqui eu tinha da época da faculdade, esqueci como chama. Eu tenho um desse e um desse. E, enfim, é a régua que eu tenho. São as canetas brancas que dão diferença no desenho pra pintar o Bobbie Goods. Estão aqui embaixo também no link. Essas aqui eu acho que fazem diferença. Eu acho que se fosse pra escolher uma só, eu escolheria essa aqui. Porque essa aqui fica muito transparente, quase não dá pra ver o efeito. Aí eu tenho pincéis, alguns pincéis. Tem mais pincéis ali. Ali tem um monte de pincéis, mas só preciso de um ou dois pra começar. Também tem um kit de lapiseira, mas eu está guardado e aí eu uso essa lapiseira. Mas também podia ser qualquer outra lapiseira ou lápis. E essa borracha aqui eu acho que faz diferença, ela é muito boa, tá? Muito boa. Isso é um pouquinho do que eu uso pra pintar, mas é assim, muita coisa eu ganhei, muita coisa emprestado e é mais um hobby, então você não precisa ser uma coisa super profissional. O importante é começar e você se divertir. O meu plano hoje era ficar em casa, fazer tudo isso que eu falei pra vocês antes, passar a maior parte do tempo na varanda observando a vista, mas a minha casa tá um caos, tá muito barulhenta e muito bagunçada, mesmo com o microfone eu acho que tá dando pra ouvir. Então eu decidi que eu vou lá embaixo pra poder cumprir o meu plano, só que agora tá muito sol. Então eu vou sentar e ler um pouquinho, porque também eu quero ler um pouquinho. E quando o sol abaixar, aí eu vou descer e vou pitar. É isso, tem que adaptar com o que tem. Eu nem mostrei pra vocês, mas eu fiz essa página aqui, que eu lembro que no vídeo passado eu falei que provavelmente ia ser uma das minhas páginas preferidas, e de fato foi, com certeza, a minha página preferida. Eu fiz os livros por cor nessa parte aqui foi um pouquinho misturado, e eu adorei os detalhes, eu achei que esse chão amarelo deu uma corzinha muito boa. Esses detalhes aqui, esse aqui, o roxo. Eu não consigo combinar muito bem o roxo, eu acho que ele se destaca muito, mas achei que ficou legal. Eu tentei botar vários vermelhos inesperados em vários pontos, sabe? Livrinhos vermelhos, detalhes vermelhos. E eu amei. Gente, o que aconteceu? Primeiro eu fui atacada por esse bicho que vocês viram aí. Ele ficou muito tempo rodando no tripé e no celular. Aí eu voltei a pintar aqui. Só que o que acontece? Algumas dessas páginas, elas vêm com um erro. Aqui ali é do rodapé e você imagina que o rodapé vai terminar aqui. Ou seja, aqui devia ter uma marcação de rodapé, que não tem. Aí eu pintei essa parede e vim pintar essa parede, achando que era parede. Mas na verdade isso aqui já é chão. E aí ficou muito estranho com essa cor aqui, que é a cor da parede. Aí, como eu já tinha pintado, eu queria dar uma diferenciada, eu falei, bom, vou fazer o chão mais escuro. Eu achei que ficou horrível, mas tudo bem.
E aí eu passei uma cor mais escura, mas eu acho que vai ficar muito ruim. Mas enfim, vou continuar e mostro pra vocês. E viram aqui que legal esse efeito de luz? Você bota a luz e aí você faz aonde a luz pegaria, sabe? Como é uma luz pequenininha de vela, ela pega em poucos lugares. Mas, por exemplo, se eu fizesse uma luz de abajur, provavelmente ela pegaria aqui tudo, sabe? Até o final. Eu esqueci de fazer isso antes, vou ver o que eu vou fazer depois. Até agora o desenho tá assim. Eu confesso que já tô a fim de dar uma pausa. Eu acho que eu vou voltar pra casa e continuar depois. O bom desses desenhos é que você não precisa, assim, começar e terminar. Você pode terminar outro dia. A maioria das vezes eu faço isso. Eu faço o mesmo desenho em 2 dias. Mas isso aqui ainda não consegui resolver. Esse carpete aqui. A mesa eu achei que ficou ok. Isso aqui eu adorei. Isso aqui achei que ficou bom. Isso aqui, as florzinhas também. Isso aqui eu vou fazer efeitinhos de grama. E eu queria transformar essas árvores em outras árvores que não sejam pinheiros. De repente eu vou fazer assim, sem marcar tanto a borda. Isso aqui eu amei. Isso aqui não combinou. E se eu botar no escuro não vai combinar, mas isso é cenas para os próximos capítulos. E eu adoro fazer textura listrada. Aí é isso. Um pouquinho do meu dia de offline, de descanso. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Bom, vamos às reflexões sobre descanso até agora. Eu definitivamente superestimei a quantidade de coisas que eu conseguia fazer numa tarde, especialmente porque eu comecei de tarde, mas foi muito bom poder escolher o que eu queria fazer e descansar e não só ficar compulsivamente entrando nas redes sociais. Eu sinto muito que eu entro nas redes sociais muitas vezes para passar o tempo e pelo hábito de estar no telefone fazendo alguma coisa, do que porque eu quero, sabe? Pra mim, os dias que eu mais aproveito as redes sociais são os dias que eu limito bastante a minha entrada nas redes sociais. E hoje, por exemplo, eu queria usar o Pinterest. E por mais que eu quisesse usar o Pinterest, eu falei, não, hoje é meu dia offline. Então, quando eu de fato for usar o Pinterest, eu vou usar com muito mais intencionalidade. E tem mais uma coisa que eu queria falar pra vocês, que é ainda sobre o meu journal. Eu quero até gravar um vídeo sobre isso, acho que pro TikTok, que eu sempre fiz metas, né? Já tem alguns anos que eu faço metas, mas muitos desses anos eu não consegui chegar nem perto de cumprir as minhas metas. Mas esse ano eu sinto que eu tô muito mais perto por uma coisa que eu fiz no ano passado, que foi escrever o que de fato é importante pra mim e não só metas alcançar X em tanto tempo e etc. Eu escrevi muito mais a minha intencionalidade no meu dia a dia e no meu ano do que somente uma meta específica, assim, mensurável. Por mais que elas sejam importantes, eu acho que pra mim funcionou mais ter uma intenção por trás das metas. E aí eu sinto que da maioria das intenções que eu escrevi, eu consegui realmente cumprir ou chegar bem próximo de cumprir. Por exemplo, uma delas era escrever todos os dias, e hoje eu de fato escrevo todos os dias. Eu tenho um caderninho que eu escrevo minhas orações todos os dias, e pra mim isso fez muita diferença, sabe? Ter uma intenção por trás das metas. Até porque para não me causar frustração. Porque às vezes eu botava umas metas que são muito acima do que eu consigo fazer em um ano. Tipo, hoje eu queria fazer muitas coisas em um dia e claramente não vai dar pra fazer tudo em um dia. Eu ainda vou decidir o que eu vou fazer com o restante do meu tempo hoje e tem sido muito bom poder escolher como eu vou descansar e não fazer um descanso culposo quando você tenta descansar e você não consegue. Se você tá planejando suas metas do ano que vem, escreva suas intenções e não só as suas metas, que eu acho que vai te ajudar a chegar muito mais longe. E é isso. E também na parte de escrever, eu escrevi um monte aqui no meu journal, todas as minhas memórias. Eu não quero compartilhar, mas essa é uma página, por exemplo, eu fiz essas colagens, fui juntando as coisinhas pra fazer colagens. E o restante é meu habit tracker e as minhas memórias. Enfim, estou amando. Eu ainda pretendo fazer um pouquinho disso hoje. Mas eu tô evitando porque é uma coisa que demora muito tempo e que eu quero fazer com prazer, não só por obrigação. Então, por isso que eu ainda não fiz de outubro
de novembro. Mas ainda vou assistir minha série, ainda vou ler o livro de Lucas, que eu tô lendo um capítulo todo dia, agora em dezembro, que fala da história de Jesus. E eu já vi as meninas fazendo isso em vários anos antes do Natal, ler o livro de Lucas. Aí eu não ia fazer isso, que eu falei, vou fazer assim, porque eu tava lendo um outro plano de leitura anual da Bíblia, e aí ia misturar, e eu sou muito... Preciso fazer exatamente o que eu comecei. Mas eu falei, a vida é minha, Deus vai ficar feliz comigo. Então eu vou ler Lucas. Aí eu dei uma pausa na minha leitura anual pra ler o livro de Lucas agora em dezembro. Isso tá sendo muito bom pra mim. E por enquanto é só. Em breve volto com updates do meu dia de descanso. E essa lista de 27 coisas pra fazer com 27 anos também tem me ajudado muito mais a ser intencional. Uma das palavras que eu mais usei esse ano, no sentido de viver, foi intencionalidade. Eu escolhi muito mais como eu ia usar o meu tempo, os meus recursos e tudo. E tem sido muito bom pra mim. Espero que eu possa te incentivar a fazer uma coisa positiva, a ser mais intencional com o seu tempo. Essa definitivamente foi a melhor compra do ano, meu caderno de R$ 3 do Amigão. Eu não sabia que eu ia usar tanto assim. Foi muito, muito, muito bom. Tem um caderno também pra você fazer de journal. E é isso, daqui a pouco eu volto com updates. Finalmente vou ver a minha série tão aguardada. Fiz uma pipoquinha salgada, uma pipoca doce. Eu masterizei a arte de fazer pipoca doce sem queimar. Apesar de que hoje a panela quebrou, menina. E quase queimou, mas deu certo. E agora eu vou assistir a temporada final de Doce Magnólias.